Hoje, a CPMI do 8 de janeiro ouve e ouviu o depoimento do general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Bolsonaro. Neste momento, a sessão está suspensa por conta de uma tremenda confusão. A deputada relatora da CPMI, Elisiane Gama, botando palavras na boca do general Heleno. O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, expulsou o deputado Abílio Brunini após o parlamentar interromper algumas vezes a fala de outra colega. Momentos tensos de uma CPMI levada adiante por deputados que não sabem perguntar. Em outro momento tenso, o general se irritou com questionamentos e falas da relatora, a senadora Elisiane Gama, como disse aqui. Exaltado e falando palavrão, ele disse ao seu advogado, abre aspas, ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça, fecha aspas. Ou seja, ela tenta adivinhar o meu pensamento e traduzir em palavras dela mesma. E foram muitos os assuntos abordados pelo general Augusto Heleno. Em suas considerações iniciais, ele garantiu que não fez reunião com seus subordinados do GSI sobre assuntos eleitorais ou políticos. Vamos ouvir. Eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. Num outro momento, ele reforçou, enfatizou e repetiu que nunca tratou sobre política com seus servidores. Vamos ouvir também esse trecho. Os acampamentos em frente ao Quartel-General do Exército e de outras organizações militares nos estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa, por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache, né? Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. Nessa fala, como vocês puderam perceber, o general Heleno está falando dos acampamentos, dizendo que eram manifestações pacíficas e ordeiras de pessoas que expressaram o seu pensamento num determinado sentido. Um sentido pode ser inconstitucional, mas era uma expressão do pensamento não violenta e não com grave ameaça. Foi essa referência que o general Heleno fez na fala, nessa sonora que vocês acabaram de ver. O general Heleno também garantiu que Mauro Cid, o delator, não participava das reuniões do GSI e chamou isso de fantasia. Acompanhe. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Portanto, desmentindo alguns termos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que repetimos, delação ou colaboração premiada não vale como prova. Não tem nenhum valor, serve apenas como indicação de meios de provas. Questionado sobre os atos do 8 de janeiro, o general se eximiu de culpa, já que não estava mais no governo. Acompanhe. Que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República.
Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Um depoimento, portanto, firme, veemente. Um relatório de inteligência produzido pela Força Nacional de Segurança Pública em 5 de janeiro. Os atos ocorreram 3 dias depois, no dia 8 de janeiro. Alertou sobre a possibilidade de atos violentos em Brasília contra o resultado das eleições por parte de CACs, esses CACs são caçadores, atiradores e colecionadores. Portanto, um alerta extremamente importante e relevante. Pessoas que portam armas poderiam participar de atos violentos em Brasília para contestar o resultado das eleições. Muito bem, prosseguindo. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o documento afirmou que havia preparativos em curso para um atentado contra as instituições e sugeriu a existência de uma associação extremista criminosa com motivações político-ideológicas. Pelo visto, esse alerta não foi seguido. A existência do relatório de inteligência da Força Nacional é conhecida desde janeiro, mas desde então, diferentes autoridades questionadas afirmaram desconhecer o teor do documento. Porque se a segurança institucional depender disso, então, o governo mantém os dados em sigilo. Vamos começar aqui com o equilíbrio e a ponderação de Nelson Kobayashi. Alerta, o que você achou do conteúdo do depoimento do general Heleno? Ele foi provocado o tempo todo, colocaram palavras na boca dele, mas ele fez afirmações. E o que você acha dessa outra informação bombástica? Até aqui nós temos informação que era a agência de inteligência, a BIM, que havia alertado o Gabinete de Segurança Institucional dia 6. Agora tem informação dia 5 também, Kobayashi? Pois é, são muitas informações, né? Primeiro, muito boa tarde, Fernando Capês, Diego, Mano, Carol, toda a audiência aqui do Linha de Frente. Capês, você que gosta de máximas, de frases importantes... eu adoro. Tem uma que é a seguinte, veja só. Quem te irrita, te controla. E talvez o general Gonçalves Dias... Talvez o general Gonçalves Dias se atentou para essa frase durante a maior parte ali da primeira fase do seu depoimento, quando a senadora relatora fazia as perguntas. Ele, que tem alguns episódios de manifestações exaltadas durante a sua gestão à frente do GSI, enfim, neste depoimento inicialmente se mostrava muito calmo. Respondia as perguntas com serenidade, se esquivava das perguntas mais capciosas, mais difíceis, respondia com o que se espera de um depoimento de defesa, no caso dele, e o tempo todo alertado, inclusive, pelo seu advogado, acredito que para que se mantivesse daquela forma calmo, sereno. Até que a última pergunta da senadora, quase depois de 1h30 de depoimento, pegou o general e o irritou. Por quê? E ela perguntou algo nesse sentido de se ele reconhecia ou não o resultado das eleições. E ele deu uma gaguejada e respondeu sem responder, falando que já tinha eleição e já tinha um presidente. Era basicamente essa a resposta. E ela fez uma afirmação que não foi bem a resposta dele, e ele ficou possesso com o fato dela colocar palavras na boca dele, e aí soltou essa frase que está agora repercutindo, de que ela fala as palavras que ela acha que tem na minha cabeça, e se exaltou. No último minuto ela conseguiu, imagino, o que queria, porque o tempo todo ela estava tentando desestabilizá-lo, e deu certo no último minuto, e ela encerra essa parte do depoimento com uma frase: que bom que o senhor mudou de ideia, e saiu por cima no depoimento que até então ela estava por baixo, tentando desestabilizá-lo. Esse é um resumo inicial da primeira parte do depoimento do general Augusto Heleno, que tinha pretendido ficar em silêncio, foi ao STF e não conseguiu. E aí, lá, presente, com o perfil que a gente conhece dele, ele não seria aquele que ficaria, não vou responder, vou permanecer em silêncio. Não é muito do seu feitio, pelo histórico que a gente conhece, prestou esse depoimento que a gente está repercutindo agora. Muito bom, bem colocado, Nelson Kobayashi. Vamos então para veemência serena com conteúdo de Mano Ferreira. Mano, como um espetáculo pirotécnico, ou de espetacularização, vamos tirar o piro disso aqui, a Lisiane Gama faz uma graça no final. Agora, o objetivo da CPMI
é colher elementos indiciários para lastrear uma eventual denúncia oferecida pelo Ministério Público. Você acompanhou aqui, o general foi muito seguro nas suas falas. Qual a sua avaliação geral disso e também desse alerta feito pela Força Nacional? Primeiro, boa tarde, Capês, boa tarde, colegas da mesa, boa tarde à nossa audiência querida da Jovem Pan. Bem, o Augusto Heleno, ele, como personagem político ao longo dos últimos anos, tem um papel muito importante, porque ele foi o primeiro militar de alta patente a se aproximar do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, depois passou a ocupar um espaço muito importante no ministério do presidente Bolsonaro, ocupando a cadeira quase de conselheiro nos momentos difíceis. Houve, por exemplo, uma tensão muito grande entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal no contexto da saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde houve a possibilidade, o Supremo pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre uma possível apreensão do celular do presidente. Eu acho que todos lembram desse episódio, e o general Augusto Heleno foi às redes sociais publicar uma nota oficial ao país dizendo que, caso aquilo se concretizasse, os desdobramentos institucionais poderiam colocar, desdobramentos imprevisíveis colocariam em risco a estabilidade das instituições. Um tom meio ameaçador naquele contexto. Por que eu recupero esse aspecto? Porque ao longo do processo político que o país viveu, eu diria que nós não podemos fazer de conta que o 8 de janeiro surgiu por geração espontânea. Houve, por parte de agentes políticos, uma espécie de provocação subliminar de que seria possível, caso desejado, provocar um golpe de Estado. Por palavras como esse depoimento do Augusto Heleno. Então, ele se torna uma figura essencial para as investigações. E aí eu levanto um aspecto que eu acho muito importante, que é, na ânsia de negar qualquer participação nos eventos ocorridos no 8 de janeiro, o general Augusto Heleno negou também que tivesse participado, nas palavras dele, de qualquer reunião entre o presidente da República e o alto comando das Forças Armadas. E, contudo, isso não é verdade, porque há registros oficiais da própria presidência da República após a eleição de reuniões do alto comando das Forças Armadas com a presença do general Augusto Heleno e também do ajudante de ordens Mauro Cid, que agora está também no centro das atenções em função de sua delação, onde fala que nessas reuniões, onde provavelmente será difícil termos um registro oficial do conteúdo delas, foi ventilada uma conversa sobre um possível golpe de Estado. Ou seja, nesse sentido, eu acho que tem um aspecto perigoso para o general Augusto Heleno, dado que, na ânsia de negar qualquer participação, ele negou até questões, episódios que estão comprovados, né? Que há fotos oficiais do governo do então presidente Bolsonaro publicados no portal oficial como um evento natural, uma atividade da presidência da República, onde ele está com o alto comando do Exército e o presidente da República. Ou seja, ele sequer precisaria negar isso, porque, em tese, o fato de haver uma reunião não é um problema. Mas, na ânsia de negar o conteúdo que está sendo imputado pelo Mauro Cid para essa reunião, ele negou a própria existência da reunião, caindo em contradição. Então, eu acho que tem um caminho perigoso nessa apuração. Vamos lá, então. Rapidamente, para girar mais rápido, querido Diego Tavares, depois a Carol Curimbaba, sobre esse tema aqui, depois vamos seguir adiante. Bom, professor Capês, primeiramente uma boa tarde para o senhor. Parabéns pelo lançamento do seu livro amanhã, dia 27 de setembro, às 19 horas, lá na Livraria Drummond. E, bom, como diz meu pai, o general Heleno parece que entrou numa cama de gato, que foi armada para ele pela senadora Elisiane Gama. E, olha só,
que mais, assim, me deixa estarrecido a respeito disso tudo é que ele estava amparado pela possibilidade de ficar em silêncio, deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Goste ou não goste desse alto volume de autoridades que estão sendo interrogadas nessas CPIs, nas CPMIs e que estão ficando em silêncio amparados por decisões judiciais, isso é um direito fundamental que assiste a todos e é assim que tem que ser. E o general Heleno, ao invés de ficar em silêncio, ao invés de deixar que o circo ocorresse, porque hoje, infelizmente, é o que nós temos nesses expedientes que acontecem lá no Legislativo, esses expedientes investigativos, só um circo, só um monte de deputado falando um monte de coisa para fazer recorte e postar em rede social. E a senadora Elisiane Gama conseguiu um belo recorte para a rede social dela, desestabilizando ali um antagonista político. Enfim, bastaria que o Heleno só ouvisse, deixasse a coisa acontecer, porque é o que nós observamos historicamente, é que esses expedientes não trazem nada de concreto, eles não dão em nada no final. É uma frase clássica, CPI acaba em pizza. Então, enfim, acabou que o Augusto Heleno deu muita munição para os seus adversários políticos que certamente vão explorar esse destempero, que é de fato algo da personalidade dele, para colher os frutos a respeito disso. Enfim, tende a termos mais uma CPI que acaba em pizza. Carol Curimbaba, o general Heleno foi veemente, você acha que ele caiu numa armadilha? O que você acha? Olha, em primeiro lugar, boa tarde, Capês, meus colegas, vocês que nos acompanham. Bom, também foi um treinamento de guerra aquilo ali que ele estava passando, né? Difícil você se controlar 1h30. Eu acho que eu não aguento 20 minutos numa pressão daquela, eu já tinha explodido antes. Mas tem alguns pontos que eu queria rápidos aí destacar de toda essa situação que a gente acabou de acompanhar. Em primeiro lugar, oposição, olho aberto nessa Elisiane Gama, viu? Porque a mulherzinha forte também, ela foi pra cima, ela quer se tornar uma líder ali da esquerda, digamos assim. Então, olho vivo, porque ela cresceu. A CPI geralmente serve para isso, servir de palco, né? Como o Diego colocou aqui. E 2 pontos do depoimento dele que eu queria destacar. Em primeiro lugar, ele falou que é fantasia o depoimento de Cid, mas ele não falou que é fantasia a reunião. Ele falou que o que é fantasia é o Cid estar sentado na mesa, levando ao pé da letra o que ele disse. Então, o depoimento não foi descredibilizado na sua totalidade, tá? Não estou falando que é correto ou não o depoimento, estou levando o que o Heleno falou agora. Carol, inclusive, se tiver no ponto essa sonora que ele fala do Mauro Cid, vamos colocar para completar e aí volta com a Carol Curimbaba comentando também. Vamos rever o que ele fala especificamente sobre o Mauro Cid, que é delator e pode afetar o conteúdo da delação do Mauro Cid. Pode rodar a sonora. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Forte esse depoimento, hein, Carol? Forte, mas não tá falando que a reunião não aconteceu, né? Tá falando só que o Cid não estava sentado à mesa junto, né? Então a gente não sabe até onde é verdade ou não. E outra coisa que eles teimam em falar bastante, e é a tal das 4 linhas da Constituição, e que o Bolsonaro sempre deixou claro, no nosso entender, é que ele nunca ia dar um golpe de Estado, e realmente eu nunca vi alguma ação mais incisiva para que ele desse um golpe de Estado. Nunca me pareceu isso. Mas também, pessoal, venhamos e convenhamos. Dentro dessas 4 linhas da Constituição, que são as bordas do livro da Constituição, tem praticamente infinitas linhas aí que dão espaço para muita subjetividade. Então, dentro da própria Constituição, você pode usar, se você tiver uma certa malemolência, para fazer quase o que você quiser no Estado brasileiro, no nível em que estamos hoje de entendimento da Constituição, Capês.